Na sexta-feira da semana passada, em entrevista exclusiva ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara Federal anunciou que em junho nós teremos uma Semana da Segurança Pública para votar projetos nessa área que estão tramitando pela Câmara Federal. Um dos mais importantes é o que diz respeito à saída temporária de presos, conhecida popularmente como saidinha. Períodos em que presos têm durante 5 vezes por ano para sair da cadeia, aqueles que estão no regime semiaberto, e retornar depois desses dias ao cárcere. E essa é uma questão que já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, está pronta para ser analisada pelo plenário. O presidente Arthur Lira se comprometeu a colocar em votação. Este projeto, pelo menos esse, eu tenho certeza que já está pautado e listado na pauta da Câmara, mas eu terei reunião essa semana com membros da bancada da segurança do Congresso Nacional, bancada temática, para que a gente possa, junto com eles, discutir uma pauta mínima e trazer para o Colégio de Líderes, reunião na casa, para decidirmos a pauta que irá à votação como simbologia de uma Semana de Segurança Pública agora em junho. Então há a possibilidade, presidente, que esse projeto da saidinha seja votado ainda nesse primeiro semestre? Não, esse será votado muito rapidamente agora em julho. Para entender um pouco mais dos benefícios, né, dessa mudança legislativa importante que vai acabar com essa questão aí de preso ficar saindo da cadeia durante o cumprimento da pena, nós trouxemos aqui para o programa, mais uma vez, o professor Paulo Cunha Bueno, que é professor de processo penal, direito penal da Pontifícia Universidade Católica, advogado criminalista, que sempre traz aqui explicações sobre temas relevantes da área do direito para o nosso ouvinte. Professor, seja bem-vindo aqui. Como que o senhor enxerga, né, a mudança nessa questão da saída temporária de presos que está sendo analisada pela Câmara Federal? Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Band. Pedro, essa questão, para a gente entender, acho que é importante a gente contemplar por que existe essa saída temporária, né? O legislador, quando editou o Código Penal em 1940 e anos depois a Lei de Execução Penal, ele foi muito focado numa perspectiva ressocializadora da pena. Quer dizer, a pena ela tem uma dupla função. Além de ser uma resposta da sociedade, uma vingança da sociedade, visando estabilizar o mal-estar social decorrente da prática de um crime, ele se volta à pessoa do delinquente numa perspectiva de ressocializá-lo, de, após o cumprimento da pena, ele poder reingressar na sociedade como um novo homem, como uma nova pessoa e que não voltará a delinquir. Dentro dessa perspectiva, evidentemente, foi construído todo um sistema que nós chamamos de progressivo e que muitas vezes dá alguns benefícios, dá algumas premiações ao indivíduo, construindo um mecanismo meritocrático dentro do cumprimento da pena, né? O indivíduo ele progride, ele alcança certos benefícios pelos méritos que ele conquista ao longo do cumprimento da pena. Dentre esses benefícios, e que tem uma perspectiva de você, aos poucos, reintegrar o indivíduo na sociedade, estão as chamadas saídas temporárias, que estão ali previstas na Lei de Execução Penal, né? São saídas concedidas apenas a indivíduos em regime semiaberto, que é aquela posição intermediária, né, entre o fechado, que é o mais grave, e o aberto, que é o mais flexível, quer dizer, onde ele já tem alguma quantidade de liberdade, desde que ele tenha cumprido 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. E condenados por crimes hediondos que tenham resultado em morte, não fazem jus às saídas temporárias. Qual é o ponto? Conceitualmente, Pedro, a saída temporária ela não é ruim do ponto de vista conceitual. Só que o Brasil é um país campeão de acertar nos conceitos e falhar na execução desses conceitos. Aliás, isso é o que tem pavimentado, é o que nós assistimos quando falamos de execução penal. Basta ver que nós temos aqui... Pois não, Cláudio. Doutor Paulo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A minha dúvida é se o conceito é exatamente bom, né? É positivo, porque o que a gente percebe com a saidinha é mais uma dessas medidas, né, que é adotadas pelo Brasil para amenizar o cumprimento de uma pena.
O sujeito foi condenado por assassinato, por exemplo, né, um crime horroroso, etc. e tal, tem punição severa prevista na legislação, mas o Brasil tem uma dificuldade imensa de punir os bandidos, os seus próprios bandidos. A gente percebe isso, né? Aí quando a gente vê o caso da Suzane von Richthofen, que para mim é um caso emblemático, né? Ela mata o pai, mata a mãe, e ainda assim ela é autorizada pelo juízo de execuções a sair durante 35 dias do ano, e sendo que 2 dessas saidinhas são, ironicamente, mais do que ironia, isso é um deboche, né? Para comemorar o dia dos pais e o dia das mães, tendo ela matado os 2. Né, os seus próprios. Então, assim, a saidinha, antes de promover ou tentar, antes da ideia da ressocialização, tem a ver com essa atitude da justiça brasileira, né, de se utilizar, inclusive, das brechas legais, de uma legislação mal feita, inclusive para isso, para tornar mais ameno o cumprimento de uma pena, ainda que seja em razão, em decorrência de crime grave. Vê o caso dessa senhora aí, essa Matsunaga. Ela assassinou o marido, ela esquartejou o marido, fez do marido picadinho, e depois de 10 anos é solta. Num país em que pune presos dessa natureza, como deveria punir, a legislação prevê isso, com 30 anos de cadeia. Tem que apodrecer na cadeia. Mas não, em 10 anos depois, já virou celebridade, virou tema de série no Netflix, ainda sai debochando da vítima, dizendo que ela o perdoou, né? Que ela o terá perdoado, sei lá, baseado em que fantasia essa bandida fez a declaração. Então, não se trata disso, de uma forma de amenizar essa saidinha ou saidões, de amenizar o cumprimento de pena pelos bandidos? Olha, Cláudio, acho que você tem muita propriedade em 2 pontos aí, e um ponto especialmente seu aí. É o seguinte, o poder hoje, o judiciário, enfim, os órgãos de segurança pública, eles têm uma dificuldade não de cumprir a pena, mas de cumprir a pena na sua integralidade. Essa questão, esses exemplos que você deu, que obviamente são casos abjetos, são casos gravíssimos, chega a ser deboche que a Suzane pudesse ter saída temporária em Dia dos Pais e Dia das Mães, realmente é grotesco, isso virou uma piada até de mau gosto nas redes sociais. Com o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, os crimes hediondos com resultado morte ficam vedadas as concessões das saídas temporárias. Então essas situações abjetas, elas já não estão mais contempladas na lei. O ponto que a gente verifica, e aí eu volto a insistir nisso, é que do momento em que se nós temos um conceito que aparentemente pode ser razoável, como a ressocialização da pena, quando ele não é implementado de uma maneira convincente, conveniente, ou seja, falta ali infraestrutura, você cria uma situação ainda pior, né? Seria melhor você, então, já que não tem condições de fazer um controle adequado, de criar instalações penitenciárias conforme deveria ser a demanda e as condições impostas pela lei, o que nós não temos. A gente sabe que os presídios hoje são verdadeiras masmorras e escolas do crime organizado. A verdade, então, é que é melhor que você não conceda esse tipo de benefício, que aí você cria um sistema que falha em todas as pontas. Ele falha na ressocialização e falha na resposta vindicativa da sociedade. Então, eu gosto de resumir essa minha fala da seguinte forma: o problema da execução penal não é um problema de estrutura, mas de infraestrutura. Não é um problema de estrutura legal. Conceitualmente, é muito bonito tudo que se coloca, mas quando falta a infraestrutura e você não executa, você tem um estado de coisas muito pior do que seria você nem ter esse tipo de benefício. Doutor Paulo, queria perguntar para o senhor o seguinte: bom dia. Outros países têm que tipo de política em relação a essa possibilidade de que durante a execução da pena o preso saia 1, 2, 3 vezes e volte, claro, para incentivar essa ressocialização a partir do momento em que ele voltar para a rua? Isso é invenção brasileira ou é um uso generalizado, hein? Olha, não é invenção brasileira. O sistema progressivo de cumprimento de pena, esse sistema que aos poucos vai
conferindo ao condenado parcelas de liberdade, aos poucos, conforme ele demonstre méritos no cumprimento da pena, notoriamente bom comportamento, etc., não é uma criação brasileira. Os países ocidentais, de uma certa forma, adotam isso de uma maneira ou de outra, muito semelhante. Mas o fato é que, vamos pegar o exemplo americano aqui, o indivíduo quando tem essas saídas temporárias, ou chega inclusive à liberdade condicional, ele tem um agente responsável, um agente público, por acompanhar as atividades dele fora do cárcere. No Brasil, a gente não tem nem tornozeleira eletrônica para acompanhar essas saídas temporárias. Eu até estava analisando aqui as estatísticas, a gente tem até um número, se nós formos ver em percentuais, a gente tem um número que geralmente não ultrapassa 5% daqueles indivíduos beneficiados que não retornam ao sistema carcerário, que fogem na saidinha. Em percentual isso não é muito, mas em números absolutos é bastante. E aí você tem essas pessoas reingressando na criminalidade. Quem não quer reingressar, obviamente, volta para terminar de cumprir sua pena e ficar quites com a justiça. Não é o caso. Então, a verdade, eu volto a dizer, a gente não cumpre satisfatoriamente esse benefício legal como deveria ser para que ele surtisse o efeito almejado, que é ressocializar, que é esse efeito pedagógico. Doutor Paulo, para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta para o senhor que não está muito relacionada à saidinha, mas está relacionada ao noticiário aí do momento, né? O senhor está acompanhando essa história que envolve o Supremo Tribunal Federal de limitação de operações lá no Rio de Janeiro. Ontem o governador do estado esteve reunido com o ministro Fachin, né? Quem deu entrada a essa discussão no Supremo Tribunal Federal com a chamada ADPF das favelas foi o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, junto com ONGs, né, e outros signatários aí. Qual é a responsabilidade dos candidatos desse partido, dos integrantes desse partido, nessa ação movida pelo partido que acabou resultando aí numa dificuldade para o trabalho da polícia lá no Rio, hein? Dá, em última instância, para alcançar candidatos dessa sigla? A justiça pode, de alguma forma, questionar o interesse desses atores para uma medida como essa? Olha, Pedro, eu acho que assim, a grande resposta que os membros desse partido que ajuizaram essa ADPF, que eu considero um absurdo, considero uma vergonha o que vem sendo decidido, né, a ADPF 635, se o ouvinte tiver curiosidade de entrar no Google e pesquisar e olhar no detalhe, especialmente as decisões que foram ali proferidas, acho que a grande resposta que esses políticos do partido vão ter vai ser nas urnas. Infelizmente, o direito de petição ele é um direito garantido constitucionalmente, né? Então, a verdade, os grandes responsáveis por isso e por uma ação cujas medidas não estão surtindo efeito, não surtam o efeito almejado de forma alguma, porque quando você tem uma operação comunicada e que tem que acontecer, ela acaba enveredando para um alto índice de letalidade. E isso é uma circunstância da realidade das favelas, das comunidades no Rio de Janeiro, que estão dominadas pelo tráfico. E, lamentavelmente, as decisões restringindo essas operações transformaram essas comunidades em verdadeiras embaixadas do crime organizado, um local onde ninguém entra. Eu acho que a grande resposta que a população vai poder dar àqueles que ajuizaram essa ação de maneira irresponsável, com pedidos absurdos, estará nas urnas. Professor Paulo Cunha Bueno, advogado criminalista, professor da PUC, nosso especialista aqui em questões ligadas ao direito criminal. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal Gente, hein? Uma boa semana e até a próxima. Boa semana, obrigado aos ouvintes da Band.